Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês hoje e sempre. Amém. Quero começar essa nossa reflexão com algumas perguntas. E vocês não precisam me responder. São perguntas que a gente, de vez em quando, deveria se fazer. O porquê de certas coisas. Por que você vem à igreja? Vocês já pensaram sobre isso? Por que é que você vem à igreja? Às vezes é por costume. É um costume bom, mas será que é só por costume e tradição? Aliás, uma das coisas que a revista Boas Novas trata como heresia é o contrário disso, quando muitas vezes, talvez você já tenha ouvido, se não tem vontade de ir para a igreja, é melhor não ir. Pois é melhor não ir quando não está com vontade. Isso é heresia. O ser humano, a velha natureza humana nunca quer ir para a igreja. Vai precisar ser forçada primeiro, para depois, guiada pelo Espírito Santo, querer ir. Mas por que é que você vem para a igreja? Pensem nisso. Por que é que você ajuda os necessitados? Igual outro dia a gente estava juntando coisas e encheu a carroceria do carro de ajuda para o pessoal afetado pelas enchentes. Normalmente em épocas específicas, várias pessoas doam cestas básicas que a gente distribui para pessoas que precisam. Por que é que vocês, de vez em quando, na hora de fazer as compras de vocês vão no supermercado? Quem não vá no supermercado e não diga hoje, nossa gente, como está caro. Está tudo caro. Aí você vai lá, está tudo caro e você ainda pensa assim, eu vou comprar um arroz a mais, vou comprar um feijão a mais e vou levar para aquela cesta básica lá da igreja, para a gente ajudar outras pessoas. Por que é que vocês fazem isso? Porque você cumpre os mandamentos. Por que é que você cumpre os mandamentos de Deus? Qual o sentido disso? No mundo judaico, havia 3 deveres religiosos principais. O primeiro era dar esmola aos necessitados, orar e jejuar. Dar esmolas, orar e jejuar. Se a gente pega o nosso texto de Mateus, no capítulo 6, versículo 1, diz assim: tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Jesus está falando com essas pessoas que estavam entendendo que os seus principais deveres religiosos eram dar esmola aos necessitados, orar e jejuar. E Jesus não quer que as boas obras dos seus discípulos, com essa intenção, que sejam feitas com a intenção errada. E qual é a intenção errada que a gente pode ter quando ajuda os outros? Bom, é só aparecer o tempo da política que a gente entende quem está com intenção errada. Gente que nunca apareceu para ajudar ninguém, na época da política aparece para ajudar todo mundo. Qual a intenção que tem ali por trás quando só naquele período está ajudando? Assim também muitos cristãos hoje em dia parece que precisam de uma câmera filmando, fotografando, ou precisa dizer que fez isso, fez aquilo. Notem bem, o dizer, o fotografar, o divulgar não tem problema. Mas qual a intenção em fazer isso? Aí pode ter um problema. Se a intenção é engrandecimento pessoal, é parecer melhor que os outros, até estar no culto todas as vezes que tem culto pode não ser uma coisa boa. Eu vou no culto para poder dizer, tá vendo, eu estou sempre lá. Para falar para os outros, eu estou sempre lá, você nem sempre. A intenção está errada. Agora, se está toda vez no culto e diz assim, eu estou no culto, sempre ouvindo a palavra de Deus, gostaria que você estivesse lá comigo também. Aí virou um testemunho, um convite para estar junto. O problema está na intenção. Então, qual a intenção que nós temos, ou que você tem quando vem à igreja, quando ajuda o necessitado, quando você oferta? Oferta é sempre um assunto complicado. Qual é
objetivo seu quando você oferta? Ou por que você não oferta? Essas são perguntas também que se deve fazer. Qual a sua intenção? O que está por trás da intenção quando você lê a Bíblia? Agora há pouco eu divulguei um plano da Hora Luterana de leitura bíblica no grupo da igreja. 48 dias para ser lido nesse período de quaresma. Eu já li o de hoje, tem uma devoção bem bacana ali junto. Eu nunca tinha visto daquela perspectiva ali, da perspectiva do Barrabás, como é que ele recebeu a notícia de que ele não seria mais morto. Eu nunca tinha pensado nisso. Li essa devoção hoje, fantástica a devoção daquele plano de leitura. Aconselho, leiam. Mas qual o objetivo que a gente tem quando lê a Bíblia? Sei que em alguns lugares, por exemplo, um congresso, vai ter gincana sobre o livro de Ruth. Então, qual o objetivo nesse tipo de leitura? É tentar ver quais vão ser as perguntas para ganhar ponto e ganhar gincana. Esse é o objetivo. Acaba tendo crescimento, acaba tendo isso, aquilo, todas essas coisas boas. Mas não é o objetivo principal num primeiro momento. O objetivo é a gincana. Qual é o seu objetivo quando você lê a Bíblia? Ou quando você respeita os mandamentos? Que objetivo você tem? Muitos não fazem nada se não for em frente a câmeras. Nada mais. Eu lembro quando a gente era criança, eu ainda peguei o finalzinho dessa fase, em que se você apontava uma câmera para alguma criança, ela sumia desesperada de medo. Mas a gente já conhecia a câmera. Minha tia vinha sempre com câmera e aí ela tirava fotos da gente. Então a gente tinha medo das câmeras. Hoje em dia parece que a gente não pode nem almoçar mais sem câmera. Você não pode ir para uma praia sem câmera. Você não pode fazer um churrasco sem câmera. Tudo tem que ser fotografado, tudo tem que ser filmado. Notem, o problema não está no fazer, mas está na intenção em fazê-lo. Qual a intenção que a gente tem quando faz as coisas de Deus dessa forma? Vou ler do versículo 2 em diante. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas. Olha, eles faziam na igreja, nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Aqui parece, num primeiro momento e numa leitura rápida, que Jesus está proibindo qualquer tipo de informação sobre as coisas que você faz. Aí as nossas estatísticas estariam erradas, porque a gente faz até estatística. O problema está na intenção. Se eu faço para ajudar alguém, se foi fotografado ou não, qual a diferença que faz? Eu sei que sempre quando alguém doa cestas básicas aqui para a igreja, que a igreja tem um grupo de pessoas que a gente sabe que precisam, que quando a gente pode ajudar, a gente vai ajudar. Então, quando pessoas doam e a gente vai fazer, parece que a gente fica na necessidade de comprovar para o doador que aquilo foi feito. E qual a maneira mais fácil de comprovar? Uma foto, talvez, mas a nossa orientação é sempre: pergunta a pessoa se ela quer, se ela não quer, não faz a foto. Já aconteceu, a gente está lá no lugar, a gente está entregando auxílio para alguém, a pessoa diz: faz uma foto aí para ficar para mim, depois você me manda. A própria pessoa pede às vezes. Isso é uma coisa. Agora, fazer só para ganhar likes, aí não. A intenção não está certa. Aí Jesus segue falando, e eu vou passar mesmo os textos que a gente não está marcado de ler, que seria Mateus 6, 1 a 6, daí depois pula lá para o 16 a 21. Mas eu vou ler esse texto contínuo, porque ele fala uma série de coisas, tudo nesse mesmo sentido. Agora é a oração. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Não tem problema orar de pé em lugar nenhum. Até porque muitas vezes a gente faz oração de pé aqui na igreja. Mas isso era feito para aparecer.
Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto. E o seu pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. A oração é um assunto entre nós e Deus. A gente pode fazer publicamente? Claro que pode. Está na casa de alguém, e aí a gente é reconhecido como um cristão que está lá no meio. Hoje é aniversário da minha filha, você não pode fazer uma oração? Posso, claro que eu posso. Vamos todo mundo, então fecha os olhos, junta as mãos, vamos falar com Deus. É uma oração em público, mas você não fez para aparecer. Você fez para glorificar o Pai. Aqui está a chave. É feito para glorificar a Deus. Tudo que a gente faz com o coração puro para glorificar a Deus é coisa boa. 7:8, o problema das vãs repetições. Nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Tem gente que diz que não pode orar o Pai Nosso, porque seria vã repetição, seria repetir à toa. O que a gente diz para essas pessoas? A gente diz que elas estão enganadas sobre o que o texto bíblico está falando. Ele está falando de um costume que existia entre os pagãos, de ficar balbuciando certas coisas, como um mantra, como aquele e aquelas palavras ininteligíveis que ninguém entende, e que daí aquele barulhão por um monte de tempo e que nada fala, nada atinge e não é para nada. É disso que Jesus está falando. Não fiquem nessas repetições à toa. Claro que a gente precisa cuidar também para que o Pai Nosso, por exemplo, que é uma oração que a gente ora todos os cultos, quase todos os encontros que a gente tem, a gente ora o Pai Nosso, e em casa a gente pode orar o Pai Nosso, uma oração para todas as ocasiões. A gente tem que cuidar para que ele não fique tão mecânico a ponto de eu nem saber mais o que eu estou orando. E a grandiosidade dessa oração que engloba toda a vida cristã também pode virar uma repetição à toa, mas não é que seja proibido repetir orações. É proibido essas coisas que não levam nada a lugar nenhum. Aí tem o Pai Nosso, dos versículos 9 a 13, com um destaque dos versículos 14 e 15, o Pai Nosso, nessa versão diz: Pai Nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículos 14 e 15. Um destaque ao Pai Nosso. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Como é que está o perdão de vocês? Contra quem vocês estão segurando o perdão? Se a gente não perdoa, a gente também não recebe o perdão de Deus. E perdoar não é dizer que eu perdoei agora e na primeira oportunidade eu jogo na cara. Então não perdoou. Tem gente que diz que perdoa e esquece. Só se sofreu uma amnésia, porque a gente perdoa e ignora, mas não esquece. Bom, eu até esqueço, mas a maioria das pessoas não esquece. Eu tenho uma memória muito boa para esquecer quem me ofendeu. Fácil. Não lembro, daqui a um mês eu já não lembro. Vai ficar guardando esses trem para quê? Tem que vir me pedir o perdão. Olha, espero que venha, mas se não vier, que Deus ilumine e perdoe. E aqui não estou falando isso para ser melhor do que nenhum de vocês, é porque minha cabeça age assim. Eu vejo como uma bênção. Porque ficar guardando rancor adoece a gente.
a gente vive tão mais feliz. Vocês imaginaram o que é viver dia após dia pensando e segurando a oportunidade para poder uma vingancinha contra alguém? Que coisa mais triste. Eu me liberto quando eu perdoo. É de fato isso que acontece. Então, se a gente não perdoa, como é que a gente espera que Deus nos perdoe? Claro que Ele não espera as nossas atitudes, mas a partir do momento que eu, me sabendo perdoado, nego o perdão para alguém, eu já não recebo mais o perdão de Deus. Eu o nego também. Então perdoemos, nós já fomos perdoados do pior. O versículo 16 até o final ali, o 18, aliás, quase o final, né, o 16 a 18, fala do jejum. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas. Eu sempre gosto de destacar o que é hipócrita, né? Hipócrita é a cara falsa. Aquelas duas carinhas do teatro, uma sorrindo e a outra chorando. Aquilo é o hipócrita. A pessoa que está ali atrás daquela máscara pode estar triste com aquela carinha feliz na frente, ou pode ser o contrário. Então esse é o hipócrita, é uma pessoa falsa. Uma pessoa que diz uma coisa e faz outra. E faz tão convincentemente que as pessoas até acreditam que seja. Mas Deus conhece cada um de nós. Lendo de novo aqui do 16, quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto, penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu Pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. O jejum não faz muita diferença na nossa vida, porque não é uma prática religiosa luterana. Jesus não proibiu o jejum. Ele só tornou inútil como prática religiosa. Não proibiu, mas não me acrescenta nada. O que pode me ajudar o jejum? Pode fazer bem para a minha saúde. Às vezes eu estou comendo demais e fazer jejum umas 3 vezes por semana pode me ajudar. Para lembrar do sofrimento de Cristo, minimamente passando uma fome. Para me concentrar mais em períodos de oração. Pode ajudar em alguma coisa, mas não está mais ordenado. Era ordenado a estes do povo de Israel. Se vocês veem Lutero fala sobre a preparação para a Santa Ceia, ele diz, jejuar e preparar-se corporalmente. Tinha um costume antigo, hoje em dia não acredito que muitos façam, se alguém ainda faz, de jejuar até o momento de tomar a Santa Ceia. Aí tomou a Santa Ceia, dali em diante volta a comer. Aquele dia não jejuava. Era bom quando o culto era de manhã, né? Já imaginou um culto 2 horas da tarde? Nesse sol que aqui, andando a pé antigamente? Não era fácil. Mas jejuar e preparar-se corporalmente é, sem dúvida, boa disciplina externa. Vai te ensinar alguma coisa. Mas verdadeiramente digno e bem preparado é o que tem fé nas palavras, dado e derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. A chave está na fé. Então o jejum, para nós eu não sei se tem algum problema, mas o jejum é só desnecessário. Mas aqui esse povo que achava necessário, no dia que estava jejuando, era o cabelo embaralhado, era a cara amarrotada, arqueado para dizer, gente, como eu estou sofrendo, eu estou com fome desde anteontem, como eu sou fiel. Jesus fala, levanta, lava o rosto, faz que ninguém veja que você está jejuando, porque é uma coisa entre você e Deus. O problema aqui está no fazer para aparecer. Todas as coisas que eu falei aqui, Jesus está falando contra as pessoas que viviam a sua religiosidade para mostrar aos outros como elas eram boas pessoas.
Vocês podem fotografar quando estão na igreja, pode fazer filmagem, pode fotografar eventos como batizado, casamento, os momentos de vocês na igreja, pode publicar em redes sociais, mas façam isso como testemunho, não com a intenção de que os outros vejam o que vocês fizeram, mas como um testemunho da sua fé, da sua igreja, um testemunho do seu seguimento na fé verdadeira em Jesus Cristo. E Jesus deu a vida dele para nós sermos salvos por graça, não foi por merecimento. Nós não merecemos a salvação, não tem o que eu faça para merecer a salvação. Então pode postar versículos, fotos, tudo mais como um testemunho, mas de novo, e pela última vez repito, não para aparecer. Quem tem que aparecer, como disse João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Quem deve aparecer é Jesus. Ele salva. Nós podemos ser instrumentos para levar a salvação para as pessoas, falando de Jesus. Mas quem salva é Ele, na cruz do Calvário. É Ele que dá a salvação e a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus para a vida eterna. Ficamos de pé e cantamos o